Êxodo, capítulo 34 e 35. Leitura. Estou fazendo a leitura da Bíblia em um ano. E os comentários estão na descrição do vídeo. Êxodo 34 e 35 descrevem a renovação da aliança de Deus e o povo de Israel, a substituição das tábuas da lei e a construção do tabernáculo. Esses capítulos, eles são importantes para entender a importância da aliança e da obediência a Deus. Capítulo 34. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, com as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra com as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdades, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa as nossas iniquidades, é o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra.
nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque te não inclinarás diante de outros Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma os seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas, para que os seus filhos e suas filhas, prostituindo-se após o seu Deus, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães, asmo, guardarás 7 dias. Comerás pães asmo, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre, meu é. Até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para o dia. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água,
e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandecente. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Capítulo 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, a madeira de cetim, e azeite para as luminárias, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode, para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais e os propicitórios e o véu da coberta. A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas,
e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer oferta. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem, a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada, de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com a mão e faziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam pelos de cabra. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência de todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar
em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar aos outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais enganosa e a mais engenhosa. Encheu-os, repetindo, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa e a do bordador em pano azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Graças a Deus.